Olá, bem-vindos de volta ao Business Time. Eu sou Antônio Miranda e eu apresento este programa com Paola Tocunduva Olá, muito feliz de estar aqui com vocês. e Manuel Sueto. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Sempre aqui. O Business Time é uma iniciativa do Guia Brasil América para trazer informações de negócios para você que empreende ou quer empreender nos Estados Unidos e que tem uma relação com o Brasil também. E isso vai trazendo mais informações interessantes para você fazer a gestão do seu negócio. Antes da gente começar, não se esqueça, clique aí no joinha, curta, compartilhe, assine o canal, participe e assim a gente vai trazendo mais convidados tão bacanas como quem está aqui hoje com a gente, que é o Felipe Fonoff. Bem-vindo, Felipe. Olá, Antônio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui nessa oportunidade. Gente, o Felipe Fonoff, ele é o especialista em gestão de pessoas que coordena uma das pesquisas mais importantes de recursos humanos do Brasil, que é as 150 melhores empresas para se trabalhar da FIA, e ele tem informações riquíssimas do que está acontecendo agora nessa nova era de Covid, de pessoas trabalhando em casa, as pessoas tendo que se reajustar ao ambiente de trabalho, e é sobre isso que a gente vai bater um papo com o Felipe. Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente, né? O Brasil estava se recuperando de uma crise, né? Um alto desemprego, e as coisas estavam começando a melhorar até que veio a crise do Covid-19 e tudo parece que parou, né? Como é que vocês estão vendo, como é que você está vendo, o mercado está vendo essa situação e quando que a gente pode esperar uma retomada do emprego, principalmente no Brasil? Então vamos lá, Antônio. A informação que a gente tem, né, da vinda do governo é que o Brasil lá, se a gente pegar ali o fechamento de fevereiro, ele vinha num ritmo de crescimento de 3% ao ano, né, se tivéssemos ali condições normais que não tivesse ocasionado essa pandemia. Isso sem gastos, assim, mantidas a política atual do governo. Né. Agora, o que a gente vê pelo último Boletim Focus do Banco Central é que deve haver uma queda no PIB de 4,7%. Essa é a estimativa que está colocada agora em meados de maio. O desemprego, no fechamento do primeiro trimestre, quando a gente vê o fechamento da PNAD, né, do IBGE, é que a gente tem um desemprego que se elevou agora a 12,2%, o que vai representar aí um pouco mais de 12 milhões de desempregados. Ante um fechamento de fevereiro, ainda desse ano, de 11%, ou seja, era uma elevação em que o desemprego deveria estar em deselevação, em queda agora nesse momento. Né? E prova disso é que a gente tem um aumento de 22% nos requerimentos de seguro-desemprego do país, frente ao mesmo período do ano passado, de 2019. Então, assim, esse quadro coloca para a gente uma perspectiva que ainda ela não é conclusiva, porque a gente vai saber mesmo essa queda dos empregos só no fechamento do primeiro semestre, então a gente precisa aguardar para ver de fato qual vai ser o tamanho desse impacto, mas a gente já consegue perceber, principalmente entre os autônomos, né, que são os mais afetados, que no Brasil são 40 milhões de profissionais autônomos, grande parte deles informal, né? É nesse impacto que a gente vai conseguir mensurar só no fechamento do primeiro trimestre. Mas a gente sabe que, pelo menos, as estimativas aí é a perda de 10 milhões de empregos que deve acontecer. E aí a gente fez uma pesquisa, né, frente a toda essa necessidade de informação para a gente conhecer. Fizemos uma pesquisa esse ano só para mensurar os impactos do Covid, né, da pandemia, em gestão de pessoas. Aí a gente conseguiu identificar que dessas 140 empresas que pesquisaram conosco, 37% aplicaram as medidas propostas pelo governo federal de proteção do emprego. Ou seja, isso aí pode ter, sim, arrefecido um pouco o impacto em termos de desemprego, mas ainda assim, dessas empresas, houve um corte médio de 2,3% do quadro de funcionários. Houve essa redução até o mês passado, né, fechamento de abril. Agora, quando a gente vai olhar para empresas menores na nossa segmentação, empresas com menos de 200 funcionários, dessa pesquisa, essa proporção já aumenta para um ajuste de 4,5% do quadro.
Ou seja, e transferindo, né, e aí a gente pode inferir isso, quanto menor a empresa, maior o impacto no desemprego, e a gente sabe que o Brasil, né, grande maioria dos empregos, elas vêm do setor de comércio e serviços, e também a grande maioria são empresas pequenas. A gente vai conhecer de fato o impacto disso mais adiante, mas é certo que por essas organizações terem menos contingências e menos acesso a crédito, a gente deve experimentar aí uma elevação importante do desemprego. Felipe, vamos dizer, nós estamos vivendo então um momento muito diferente, com uma grande mudança. O que você acha que vai ser necessário para as empresas lidarem nesse novo normal na gestão das pessoas? A gente conseguiu observar que teve nessa pesquisa que a gente fez agora, com essas 140 empresas, 27% das empresas vão precisar criar novos produtos e para serem comercializados ou atendidos, serviços a serem atendidos em novos canais. Assim, isso é alguma coisa sem precedente na transformação do negócio. Tá? Agora, como é que a gente lida com isso precisando fazer uma transformação tão importante e tão ampla no mercado? Olhando para a perspectiva de gestão de pessoas, a gente consegue ver a necessidade de novas competências, ou pelo menos a gente reorganiza a prioridade e a importância das competências, e agora a gente vai começar a enxergar, por exemplo, um perfil empreendedor de funcionário, mas um perfil mais empreendedor. Alguém que tenha uma visão integrada, falar, eu consigo ter uma perspectiva boa de orçamento, né, e do lado do ponto de vista do gestor, de orçamento, se eu faço esse investimento, eu consigo ter esse resultado. O gestor que conseguir enxergar essa complexidade sistêmica dentro da sua posição vai auxiliar muito as organizações. Para um funcionário, por exemplo, que tenha está no início de carreira, que ainda não alcançou uma posição de gestão, é justamente ser bastante proativo, não demandar do seu gestor uma atuação tão incisiva, né, para que o seu gestor não precise gastar energia, para que a empresa de fato consiga, pelo menos esses 27% dessas empresas que nós conseguimos pesquisar, que elas tenham essa missão facilitada de, por exemplo, né, fazer a transformação de produtos, criação de produtos e desenvolvimento de novos canais. Obrigado, Felipe. A gente vive um momento sem precedentes, né? Você citou o caso do Brasil, os Estados Unidos, acho que aqui nos Estados Unidos já mais 3 milhões de pessoas requereram o seu seguro-desemprego e parece que a gente está numa corrente grande que vem talvez um pouco depois da epidemia, né? Grandes empresas começaram a fazer demissões massivas aqui. E isso traz um desafio muito grande, né? Não só para a empresa, mas para quem quer se recolocar. Deixa eu te fazer uma pergunta específica para mim que é um paradoxo interessante. Né? Uma pesquisa que é feita aqui nos Estados Unidos, né, muito parecida com o que vocês na FIA desenvolvem aí, entre todas as melhores empresas para se trabalhar, a que foi relacionada para esse ano foi o Hilton's Hotels, né? E, obviamente, dos setores que mais foram impactados por essa crise, que é o setor de hospitality, né? E aí, entre as ações, o CEO cortou o salário dele, metade dos executivos 50%. Como é que você consegue manter um ótimo lugar para trabalhar num momento como esse, que você tem que demitir pessoas e gerenciar? Quais são como é que os líderes e as pessoas podem viver nessa situação tão complicada? Ótimo lugar para trabalhar, mas que está tendo que demitir tanta gente. Pois é, isso é uma questão que pode parecer um contrassenso, só colocando um pano de fundo, que é o seguinte: quanto mais elevado o desemprego, mais dificuldade as pessoas enxergam para se recolocar. Então, a crítica das pessoas tende a baixar bastante. E a gente tem um gráfico que a gente consegue mostrar isso, né? O desemprego ele se eleva e a satisfação também se eleva. É evidente que isso é alguma coisa nefasta, se for pensar, eu estou colhendo satisfação por meio da redução da crítica das pessoas. Tanto é que, por exemplo, você tem uma multinacional que faz pesquisa de clima no Brasil e nos Estados Unidos,
o Brasil sempre vai ganhar em termos de clima organizacional, e não é levado essa questão dentro do contexto. Né? Para quem tá nessa posição transnacional e consegue enxergar os diferentes modelos, isso é parte importante do por que explica que um país como o Brasil tem um clima organizacional. Porque o povo é mais feliz? Não, porque nessa circunstância nós temos uma crítica menor. Vamos lá. Isso posto, o que a gente consegue enxergar? Esse ajuste ele é necessário. Ninguém vai dizer que ele é um ajuste que não é legítimo. Tá? Agora, isso não quer dizer que eu possa fazer esse ajuste de forma indiscriminada. Eu preciso de critério e eu preciso privilegiar as pessoas que vão, de fato, contribuir para o meu negócio. Ao mesmo tempo, eu preciso ter um senso de justiça muito grande para eu conseguir fazer um ajuste com o menor impacto social possível. Isso é um desafio enorme. E como é que a gente consegue conduzir isso? Com uma transparência e uma comunicação muito bem estruturada. Tá? Quando se comunica alguma coisa, exatamente o que foi comunicado tem que ser colocado em prática. Isso é fundamental para que uma organização possa colher uma compreensão de quem permaneceu. Infelizmente, quem foi desligado é sim uma perda muito grande, né, e profissionalmente irreparável por um período importante. Né? Mas assim, ter uma transparência muito grande e o que for comunicado é o que de fato for implementado é chave para que eu consiga manter a motivação e principalmente a confiança das pessoas na organização. E Felipe, dentro desse novo contexto, né, de alto desemprego, muitas pessoas não têm competências e habilidades para essa nova era do que está sendo demandado. Na sua opinião, o que as pessoas podem ou devem fazer para aumentar a empregabilidade delas nessa nova era que a gente vai começar a viver? Então, vamos lá, para quem está de fora do mercado do trabalho, agora, nesse momento, você tem algumas questões que são importantes para que eu possa começar meu processo de recolocação. O primeiro ponto que eu acho que é fundamental é que as pessoas tenham capacidade de encontrar informações importantes dentro desse oceano de dados que a gente tem hoje. Você ser capaz de encontrar as informações sobre a empresa, sobre o segmento daquela empresa em que você está atuando é fundamental para que você consiga sair do lugar comum. Ainda que seja um canal do YouTube, que muitos podem achar que não é uma fonte fidedigna, mas muitos deles são extremamente corretos e precisos e colocam, sempre tem um embasamento muito bem feito. E uma outra coisa é aprender a ler relatório de segmento, relatório de mercado, porque isso vai trazer para a gente uma capacidade de abstrair e formar conclusões. Então, assim, buscar informação para que você tenha as suas conclusões e não trazer de fora conclusões prontas. Tá? Isso é alguma coisa que vai te tirar do lugar comum quando você estiver conversando a respeito disso. Um outro aspecto, isso daí, que era e sempre foi importante, mas agora ele é muito mais importante, é você ter a capacidade de se expressar bem, e aí por escrito e oralmente, e seja conversando no privado ou falando em público. Tá? Isso é alguma coisa que vem trazer para a gente uma necessidade de se apresentar melhor. E uma característica nova é você conseguir, e aí nova, e agora ela se torna ainda mais importante, é você ter naturalidade para falar para uma câmera e conseguir se expressar nesse modal de comunicação. Tá? E um terceiro ponto, né, e aí falando de uma maneira mais comum para todas as posições, é você dominar as redes sociais profissionais, que isso é crescente a importância disso para que a gente consiga se recolocar. Em termos de atitude, né, de alguém que precisa se recolocar, é ser colaborativo. Né? A pandemia veio trazer para a gente a necessidade de eu ser colaborativo e eu não dependo da presença física das pessoas para garantir que elas de fato consigam cooperar. E a gente precisa ser muito efetivo. Você precisa ter a capacidade de transmitir ao seu entrevistador
quem está te avaliando, transmitir a sua capacidade de efetividade e concluir as suas iniciativas e concretizar as suas iniciativas em entrega. É alguma coisa que tem sido buscado agora porque, como a gente falou, muitas organizações elas estão se reinventando, criando novos produtos, desenvolvendo novos canais, e isso precisa ser feito num prazo de tempo muito curto. Tá? Então, assim, ter a capacidade de concretizar é muito importante. E na manutenção do emprego, obviamente, adaptabilidade, né? A pandemia veio trazer um tsunami de imposições para que a gente precise se adaptar, né? E também a gente conseguir ser disciplinado e não demandar do nosso gestor uma gestão mais próxima, mais incisiva, né? Que as pessoas tenham iniciativa e consigam ser autossuficientes, porque todo mundo nesse cenário vai precisar de autonomia para trabalhar. E aí, Felipe, eu vejo que esse é um ponto, né? Hoje, muitas pessoas trabalhando home office, e eu vejo muitas empresas preocupadas com a produtividade dessas pessoas, o quanto elas vão conseguir fazer essas entregas, porque em paralelo elas têm que cuidar dos filhos, da casa, porque a maioria das pessoas estão sem ajudante em casa. Então, como que as empresas estão lidando com esse novo cenário e os próprios colaboradores aprendendo a continuar produtivo no esquema de home office? Paula, para responder a sua pergunta, eu vou me apoiar nos dados que a gente coletou na pesquisa agora esse ano, durante a pandemia, em que a gente perguntou para as organizações como elas têm lidado para fazer a gestão da produtividade das pessoas. Então, aqui no gráfico a gente consegue ver que a gestão está sendo feita diretamente por gestão de metas que foram contratadas no meio do caminho, ou seja, com uma adaptabilidade muito grande. Em 47% das empresas estão se apoiando nisso, justamente em o gestor conseguir fazer essa gestão da produtividade diretamente de uma forma espontânea, se adequando junto com a sua equipe. Porque o controle de log de acesso, e aí que é uma coisa mais rígida e específica, ele foi lançado à mão por 12% dessas empresas. Empresas que estavam de fato preparadas para poder fazer a gestão da jornada de trabalho remota, que existem ferramentas para isso, mas são só 18% das empresas que tinham isso à disposição, e também outras formas de fazer isso. Assim, esse dado mostra para a gente que é fundamental que gestores e equipe tenham um alinhamento grande para que, de fato, eles consigam não deixar com que o rendimento caia, né? E consigam entregar, e aí não é só entregar, é entregar o que precisa ser entregue e conduzir a empresa nessa transformação que está sendo colocada como demandante agora. Interessante, né? Você sabe que eu acho que esse é um ponto fundamental, porque a grande empresa muitas vezes tem estabelecida as metas e todos os entregáveis de forma muito concreta, e nem sempre o pequeno negócio tem isso tão claro. Então eu acho que isso é um alerta para o empreendedor da pequena empresa, a importância de ter clareza da meta e do resultado que você espera de cada um dos colaboradores, vai ser um pilar fundamental para te ajudar a controlar essa produtividade, né, Antônio? Eu concordo. Eu acho que a Paola, que é uma expert em elaboração de metas, ficou muito feliz com esses 47% aqui. E isso só reforça, né? Eu acho que até para o microempreendedor ou para o empreendedor individual, que o mundo está passando aí. Se você não cuidar das suas metas, ninguém vai cuidar para você, né? Então, importantíssimo isso daí. E tem uma questão que eu acho muito, muito interessante nessa discussão e esses dados que o Felipe dividiu com a gente, né? Como, Antônio, você comentou, essa não é uma realidade só de grandes empresas que tiveram que colocar as suas equipes para trabalhar de casa, pela necessidade, né, remota que a gente está vivendo, mas daqui para frente vai ser assim. Elas descobriram que
podem reduzir vários custos, sobretudo custos fixos de escritórios. E a preocupação não está muito na questão de você vai ter muito mais liberdade para que as pessoas trabalhem em função exatamente de metas e menos de controle de acesso. Isso vale tanto para empresas grandes. Eu me lembro quando eu era executivo de uma aerolínea grande aqui, o meu último projeto foi colocar todo mundo para fazer remote work, porque a gente reduzia consideravelmente os custos, e a preocupação era como é que eu vou controlar as pessoas? Você não tem que controlar as pessoas, a pessoa tem que cumprir a meta. Como ela faz isso, é um objetivo dela. Mas isso vale para empresário pequeno também. Eu agora que sou empreendedor, eu tenho já toda a minha equipe trabalhando de casa em 3 países e a gente funciona basicamente dessa forma. O fundamental, na minha opinião, é a questão do uso da tecnologia, não é, Felipe? Como é que as empresas conseguiram correr atrás desse gap, de matar esse gap da adoção de tecnologia, seja ela por controle numa webinar, como nós estamos fazendo aqui agora, ou sob mesmo mecanismos para controles de metas, né? Nós pesquisamos também quais foram as dificuldades que as empresas encontraram na adoção do home office. E essas dificuldades elas passam por desde ter equipamento e banda de conexão para todo mundo, tá? Isso foi um desafio que foi encontrado. Da facilidade das pessoas a lidarem com as ferramentas, né? Mas o principal deles é as pessoas estarem acostumadas a atuarem nesse, então, assim, é um aspecto comportamental. As pessoas se adaptarem a manterem a produtividade, a manterem o nível de comunicação dentro desse espectro, porque todo o aspecto de processos e hardware, ele foi adaptado, houve dificuldade sim, agora a adaptação comportamental das pessoas foi o desafio preponderante nessa virada de chave. O que a gente fala de gestão de mudança, né? Eu vejo alguns casos, eu vivi isso também na pele, de tem pessoas que só conseguem se adaptar se ela continua mantendo aquela mesma rotina. Então, apesar de ele trabalhar em casa, ele precisa trocar de roupa, né? Sentar na frente do computador e tentar fazer um planejamento. Você tocou num ponto fundamental que também que passa pela questão da gestão de mudança. O novo papel do profissional de recursos humanos, então, né, muda agora com isso também, seja nessa adoção de tecnologia e nessa forma de gerir mudança baseado nesses novos desafios, sobretudo comportamentais? Tínhamos uma transição acontecendo que ela era suave, em que as decisões em gestão de pessoas elas vêm num crescente de descentralização. Então, se antes a área de RH fazia ali todas as decisões sobre treinamentos, quem vai ter qual treinamento, tudo isso foi sendo descentralizado. E também isso a gente consegue observar na gestão salarial. Isso passa a ser um orçamento a ser gerenciado pelo próprio gestor. Então, assim, vai se dando ao gestor aspectos de ser um intraempreendedor dentro da organização, para que todos ele possa fazer a gestão desses recursos. E agora a pandemia veio, assim como acelerou a adoção de home office, ela acelera também esse protagonismo do gestor de ser o gestor de recursos humanos, inclusive, né? De fazer todas as decisões sobre isso, de contratação, de demissão, de treinamento, de salário, de mérito variável, tudo isso passa a ser descentralizado e a área de gestão de pessoas ela passa a atuar como um consultor interno e estabelecer as conexões com a estratégia do negócio. Um dado interessante que a gente pesquisou nessa pesquisa que fizemos agora recentemente é que o Comitê de Gestão de Crise das organizações, em grande medida, colocou o principal executivo de RH num assento dentro desse comitê de crise. Assim, então, a gente conseguiu observar um protagonismo muito grande da área de gestão de pessoas nesse processo. E é alguma coisa que deve permanecer. Ela deve permanecer de fato. Todas as decisões transacionais devem ser descentralizadas e as decisões estratégicas vão vir acompanhadas dos executivos e dos profissionais de gestão de pessoas, porque já era uma tendência essa descentralização. Certamente ela se acelera e permanece no futuro. E Felipe, esse novo contexto, né, que obviamente fica muito claro e muito marcado
para as empresas bem estruturadas, que tem lá departamento de recursos humanos e assim por diante, né? Agora, para a microempresa ou para o empreendedor de uma pequena empresa, como é que ele vai conseguir se adequar e correr atrás dessa nova formação de treinamentos, de gestão de pessoas? Como é que você acha que esse gestor vai conseguir lidar com essa dificuldade toda que se impôs a ele, né? Como você bem disse, as organizações mais estruturadas, elas têm mais recursos à disposição, elas têm mais acesso a crédito, elas têm preparo para contingências. Muitas dessas empresas que a gente pesquisou, elas já tinham um comitê de crise formado e ele foi muito mais rápido o acionamento desse grupo de trabalho, ou squad, como gosta de se chamar hoje. E a organização pequena, ou o microempresário, ele não tem esses recursos. Por outro lado, ele tem a capacidade de agir mais rapidamente. Ele depende de menos instâncias para poder fazer coisas diferentes. Agora, o futuro para esse empreendedor, primeiro que assim, a onda bateu muito forte para quem é pequeno, justamente porque não se esperava e de fato não existe contingência quando o seu mercado simplesmente ele desaparece. Ninguém está preparado para essa contingência. Agora, ele consegue retrair qual que é a decisão que um empreendedor precisa fazer para reduzir o seu próprio gasto. A decisão já está tomada para ele. Assim, ele consegue tomar decisões mais rápidas, só que ao mesmo tempo o impacto para ele é muito maior porque ele não tem muitas contingências. Assim, e aí vai depender muito do segmento em que ele está atuando. Então, de novo, se a gente tiver um segmento que foi fortemente impactado, como o turismo, por exemplo, é muito difícil que você conseguir fazer essa reversão no curto prazo. Agora, se eu tô apoiado aí num segmento que se beneficia, como a tecnologia ou serviços hospitalares, fica facilitada essa transição. Felipe, você tem algum dado para mostrar para a gente da adoção de empresas que antes dessa crise passaram a trabalhar de home office? E se essas empresas, por exemplo, já tinham alguma política de home office antes e tiveram que correr atrás? Temos sim dados, né? Foi parte do escopo da nossa pesquisa, e aí dedicamos um capítulo da pesquisa, uma dimensão só para home office. Eu trago para vocês aqui os dados, Manuel, em que a gente perguntou lá o ano passado para todas as empresas que participaram conosco em 2019 dessa pesquisa, em que a gente tinha ali 55% das empresas que tinham uma política bem estabelecida. E a gente vê que em 2017 era 47%. Então, vinha num crescente que antes de uma realidade pandemia, a gente até podia chamar isso de um crescente acelerado. Agora, com pandemia, 98% das empresas precisaram se valer dessa política, desse processo, de colocar todo mundo em home office. E a gente vê, por exemplo, que empresas menos estruturadas, que são as que tentam entrar entre as melhores para trabalhar e não conseguem, que é o que a gente vê aqui nos espectros do lado, ali estava na casa de 12% a 14% que tinham essa política, ou seja, são empresas mais estruturadas que já estavam muito à frente, agora é uma realidade que passou em cima de todo mundo e todo mundo precisou do dia para a noite ter essas políticas e esses processos estabelecidos. Tá? E se a gente for pegar assim, mas qual que é o... Tá bom, todas as empresas, né, 98% precisam fazer home office. Agora, qual que é o tamanho disso dentro das organizações? Qual que é o impacto, qual que é a amplitude dentro disso? Se a gente pegar um outro dado aqui, a gente pode ver o seguinte, né, fazendo esse mesmo paralelo. Lá no ano passado, nós tínhamos 14% dos funcionários, lá nas 150 melhores, que tinham acesso ao modal home office. Tá? Era 12% em 2017, passou para 14% em 2019. Quando a gente olha as empresas menos estruturadas, ele está na casa de 3% a 4%. E agora, e aí de novo, do dia para a noite, a gente precisa sair de 14% e ir para 41%. Eu estou multiplicando por 3 isso daqui. E outra, se pudesse ser maior, é porque existe um teto nas organizações.
tem algumas posições que de fato não podem ser feitas. Nem todo mundo vai, né? Um setor industrial, por exemplo, né? Só as pessoas de escritório administrativo que poderiam fazer. Muito bom esse Justamente. dado. Daí a gente vê a dimensão do impacto que foi, né, essa disrupção forçada de fato. E aí, né, Felipe, dentro desse novo cenário, grande parte das pessoas trabalhando em home office, dos movimentos que a gente tem visto, como você comentou, a necessidade das pessoas aprenderem a lidar com câmera, com redes sociais, com internet, e a gente vê as empresas precisando, de outro lado, reduzir custo de marketing, deixando de investir em propagandas, valores mais altos, inclusive colocando as empresas, né, de comunicação e mídia numa situação difícil de ter que se reinventar. Como é que qual é o impacto de um clima organizacional e o desafio de uma empresa de manter um clima organizacional para que os colaboradores passem a exercer papéis diferentes, como divulgar a empresa nas suas redes sociais, né, fazer muitas coisas que antigamente tinham agências, empresas terceirizadas para fazer e que hoje, com redução de custo, muitas empresas estão cortando e trazendo isso para dentro dos seus colaboradores. Queria entender, porque eu imagino que clima organizacional já é um baita do desafio quando você está tete a tete, frente, todo mundo junto no mesmo escritório. Em home office o negócio deve ficar mais complicado, né? Sem dúvida. Quando a gente fala de clima organizacional, que de fato a satisfação, a predisposição das pessoas, né, as condições para que elas possam atuar da melhor forma possível, a gente teve uma mudança absolutamente brutal na condição de trabalho. Isso sem dúvida nenhuma. E isso aí e do lado da empresa existe uma restrição orçamentária muito grande e uma restrição de eu contar fisicamente com as pessoas aqui. Então, não tive a opção de, né, eu precisei, isso foi um cumpra-se. E a gente consegue observar também que todos foram buscar soluções baseadas em tecnologia fortemente, não só por conta do custo. Então, eu precisei substituir, e aí vamos dar um exemplo muito simples aqui, alugar um espaço para eu fazer um evento, para eu conseguir fazer um webinar diretamente com as pessoas, e eu conseguir alcançar, por exemplo, muito mais pessoas. Ao mesmo tempo que é uma restrição, ele abriu uma porta muito grande de oportunidade para que a gente pudesse reduzir custo e também alcançar o público, alcançar quem a gente precisa nas diversas atividades econômicas. Excelente. Olha, eu acho que é um dos programas que mais ricos em informação que o Business Time já teve, né? A gente teve o privilégio aí de ter acesso em primeira mão a uma pesquisa que sequer foi publicada ainda, né, pela FIA, pelo Grupo Atmosfera. Felipe, te agradeço muito por trazer isso em primeira mão para a gente. Antônio, conte comigo sempre que precisar. Quando vierem ao Brasil, façam-nos uma visita. A gente recebe vocês aqui. O tempo que a gente tem é pequeno, mas a gente tem muita coisa para conversar e a experiência de vocês para a gente seria alguma coisa absolutamente preciosa. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom, Felipe, prazer em te receber aqui, aprender muito aí com você, parabéns pelo trabalho, né? Eu acho que esses dados, eles norteiam e eles nos ajudam a visualizar um futuro, que é um momento que está todo mundo tentando prever o que vai acontecer e muitas vezes a gente vê essas tendências nos ajuda nessa visão. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Eu acho que a gente hoje fechou a ponte entre percepção e realidade, né? A percepção que a gente tem das coisas, desse pós-crise, o que está acontecendo com as pessoas e com as empresas, e a realidade quando você tem dados, e dados inclusive relevantes de primeira mão. Felipe, obrigado pela contribuição. Opa, tamo junto, pessoal. E obrigado a você que segue o Business Time. A gente espera que esse programa tenha enriquecido a sua visão de negócios, a sua visão de mundo, e eu conto com você na próxima semana em mais uma edição do Business Time. Obrigado e até lá.